Recentemente eu e minha esposa fomos para os Estados Unidos e eu quero trazer nesse vídeo então algumas dicas e coisas que nós fizemos para nos organizar financeiramente para fazer essa viagem, e lá na viagem como a gente fez para manter os gastos, né, e as compras dentro do orçamento. Então se tu tá planejando fazer uma viagem em família ou até mesmo sozinho, mas não sabe direito como mexer na parte financeira, como se organizar, como fazer o orçamento, eu quero trazer algumas coisas aqui que a gente faz para nos organizar. Sou Matheus Linhares, esse é o DR Financeira, um canal voltado para finanças em famílias com o objetivo de deixá-las mais prósperas e alinhadas. Então se você é novo aqui, já te inscreve no canal, deixa o sininho de notificação ativado para receber os próximos vídeos e já deixa o like no vídeo. Serve não só para viagens grandes, né, como a gente fez para os Estados Unidos, que deu por volta de 18 dias, mas também para um passeio em família, seja para o interior do estado, uma cidade que vocês gostam muito, um final de semana, para qualquer evento de lazer que saia da rotina do teu orçamento, né? De um final de semana típico, algum evento em família maior que vai sair da cidade, tem custo aéreo e tal. Então a gente vai conversar como organizar esse evento atípico dentro do orçamento da família. Viajar para nós é uma experiência muito diferente do que adquirir coisas, né? Eu tava comentando com um amigo logo depois que a gente chegou de viagem, como é que foi o nosso orçamento, quanto que a gente gastou e tal, e ele ficou abismado, assim, porque ele tem uma visão de que, não, eu prefiro acumular bens, ter bens, do que gastar esse tanto que vocês gastaram na viagem e tal. E são perspectivas diferentes, né? E tá tudo bem. Mas é importante ter essa consciência, né? Pra mim e pra minha esposa, viver essa experiência junto, investir nisso. A gente já tinha visto pros Estados Unidos, mas a gente nunca tinha ido. O dela tava quase vencendo já. E a gente queria muito fazer isso antes de engravidar, né? E no fim, ela já tava grávida na viagem, a gente só não sabia. A gente descobriu quando a gente chegou. Pera. Desculpe atrapalhar o conteúdo de vocês, mas eu tenho um recado rápido. Aqui é o Lucas, o editor do canal DR Financeira. E eu tô aqui para informar que o Matheus fez um vídeo mais detalhadamente sobre as informações dessa viagem dele para os Estados Unidos. Eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês assistirem sobre as informações dessa viagem dele, e é muito bom para você que está se interessando em fazer uma viagem parecida, para saber qual foi o tipo de passeio que ele conseguiu fazer com essa estratégia de orçamento dele, e eu vou deixar não listado na descrição para vocês assistirem. Só quem está assistindo esse vídeo vai ter acesso a esse conteúdo, ou seja, é de primeira mão para vocês assistirem. Então, assista esse vídeo até o final e depois vocês assistam esse vídeo do Matheus para saber mais informações. Beleza? Muito obrigado. Desculpe interromper o conteúdo de vocês e aproveitem o vídeo. O dinheiro que a gente gastou lá, né, a gente encara até como um investimento, porque foi uma experiência muito importante para nós. A gente não se endividou, obviamente, para fazer isso. A viagem custou muito mais que o nosso carro, por exemplo, e para nós tá tudo bem, porque a gente tinha um orçamento e a gente entende que gastar tempo de qualidade juntos e fazer essa viagem vale muito mais a pena do que ter um bem material agora, né, um passivo, né, um carro mais caro, por exemplo, sendo que o carro a gente pode comprar depois. E a viagem, muito provavelmente a gente só vai poder fazer uma viagem dessa novamente daqui a uns 3, 4 anos, né, quando a Manu tiver maiorzinha. É importante ter essa perspectiva de alinhamento entre o casal, de que a viagem pode ser um gasto, né? Muitas vezes a família entende aquilo que não, a gente prefere adquirir bens, guardar dinheiro, do que gastar um orçamento grande numa viagem fora do país e tal, porque isso realmente, ainda mais no dólar, no patamar que tá, isso facilmente chega ao valor de um carro. Então, o primeiro ponto é ter esse alinhamento em família, né? E já avançando para as dicas, é importante quando vocês forem sentar em família e definir isso, saber se isso é uma viagem ou um passeio, né? Eu gosto sempre de trazer esses dois conceitos, porque o que é um passeio? Um passeio é uma questão de final de semana. A gente gosta muito de ir para Gramado, por exemplo, ou para Serra Catarinense aqui, em que vai ter um custo de hospedagem, um custo de alimentação mais caro, né? Às vezes fazer uma manutenção no carro e tal, mas ainda assim não foge muito do padrão de vida. E até quando a gente fala de passeios, dentro do nosso orçamento aqui em casa, a gente coloca ele dentro do nosso custo de vida, ou seja, tá dentro da categoria de lazer. No planejamento do nosso ano, por exemplo, ali em junho, julho, a gente normalmente gosta de fazer um passeio, que a gente gosta mais de viajar no inverno. Como a gente mora aqui no sul do país, o inverno acaba sendo mais forte, a gente gosta desse clima e tal. O meu aniversário é em julho, dela é em junho, então a gente se programa meio que pra comemorar os dois juntos ali. A gente, no nosso orçamento, então tem um valor específico de lazer para passeio, mais ou menos nessa data do ano, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, é viajar no inverno. Então a gente tem definido, dentro do nosso orçamento anual, quantos passeios desses a gente quer fazer. Normalmente a gente faz um ou dois, tá? E viagens maiores, no intervalo aí de 1 a 2 anos, né? A gente costuma colocar isso no nosso orçamento.
Porém, essa viagem que a gente fez para os Estados Unidos não estava no nosso orçamento. Ela foi um convite de um casal de amigos nossos, que eles já tinham a ideia de viajar, tá? Já tinha até boa parte do roteiro definido. E a gente recebeu o convite em janeiro, a viagem era em maio. O que a gente fez, né? Eu vou abrir aqui nas dicas, tá? Mas a gente decidiu ir assim meio em cima da hora, mas ainda assim deu tudo certo. Ter alinhado o que vocês estão planejando. Se é um passeio, que ele vai ficar dentro do estilo de vida de vocês, ali dentro da categoria de lazer, ou se é uma viagem maior. Eu gosto ainda de tratar essa viagem maior como objetivo financeiro. Assim como pode ser um objetivo, uma reserva de caixa, trocar de carro, enfim, fazer algum tipo de investimento e tal. A gente tratou essa viagem internacional como um objetivo nosso. Enquanto um passeio, às vezes um passeio de um final de semana, 4 dias, 5 dias, isso fica dentro do nosso estilo de vida. Enquanto a gente fala uma viagem internacional, a gente tira isso do nosso estilo de vida e coloca como objetivo. Passado por essa primeira dica, né, que é definir se vai ser uma viagem ou um passeio, diferente proporção dentro do orçamento da família, o próximo passo é a definição do orçamento dessa viagem ou desse passeio. Fazer o exercício de planejamento vai trazer a noção de orçamento, e é muitas vezes o que a gente não quer fazer, né? Beleza, vamos definir, ó, a gente vai pra Gramado, mais ou menos nesse período aqui, a gente quer pegar um hotel legal, ou a gente quer sair mais na rua, queremos ter mais opções gastronômicas, ou vamos aproveitar mais o hotel. Pra viagem também, né? A viagem é mais objetivo de lazer mesmo, conhecer lugares diferentes ou compras, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho de compras. O primeiro passo é definir esse orçamento, ou seja, o quanto de recurso de vocês será destinado para essa viagem ou esse passeio. Então, para começar um orçamento, pesquisar, né, os custos que vocês terão nessa viagem. Começa com deslocamento, estadia, alimentação naquele local, já começar a definir alguns roteiros e tal, o que vocês gostariam de visitar e fazer esse exercício antes de ir para que lá as compras e as idas a restaurantes por impulso sejam mais controladas, né? Principalmente se tu tens um orçamento apertado. Então definir essas coisas, como é que vai ser passagem aérea, já começar a dar uma pesquisada nos preços, hotéis, definir que mais ou menos o hotel vocês têm o objetivo de ficar, começar a colocar tudo isso numa planilha, a questão de roteiros, parques, passeios. Na nossa viagem que a gente fez, a gente queria visitar alguns pontos turísticos em Nova York, e a gente colocou primeiro os pontos que não exigiam ticket, né, valor para entrar, então a gente colocou tudo isso no orçamento e a gente colocou isso no roteiro, né, e os pontos que precisavam comprar, a gente fez uma seleção ali, até porque assim, a gente não gosta de fazer aquele overtouring, sabe, fazer tudo, muita coisa, então a gente foi bem essencialista no que a gente gostaria de visitar, eventualmente compramos os tickets de observatórios, né, que a gente gostaria de visitar, e o resto foi mais passeios gratuitos mesmo. Então a gente definiu muito bem o que a gente queria fazer lá em Nova York, que era o nosso primeiro destino. E assim todo o resto, né? Então, os primeiros passos a gente definiu passagem aérea, acomodação, aí depois a gente foi para passeios, parques e tickets que a gente tinha que comprar. Definimos um percentual de alimentação e um orçamento geral que a gente contemplou alimentação e compras, tá? Principalmente quando a gente vai viajar para fora do país, cara, as compras é um ralo de dinheiro, evidentemente. Tava conversando com um primo meu que tinha ido para os Estados Unidos semanas anteriores e ele disse, cara, a gente se passou demais nas compras, assim, a gente gastou desnecessariamente. Então, eu e a Giovana, a gente tinha uma lista muito clara de coisas que a gente precisava comprar. Eu precisava trocar alguns equipamentos aqui, que eu trabalho do meu escritório e tal. E a gente foi bem essencialista no que a gente precisava comprar. E não é porque lá é mais barato que tu tem que comprar tudo. Principalmente se tu tens um orçamento apertado, né? Então, a gente tinha uma lista de compras que a gente precisava fazer. Depois que a gente finalizou essa lista e a gente tinha um orçamento em dólar que a gente poderia gastar lá, a gente enfim comprou coisas para consumir aquele orçamento, porque como já estava programado, estava ok. Então, fazer essa lista de compras e ter ela dentro do orçamento, olhar os preços antes, né? Principalmente a gente costuma trocar celular, computador, né? Enfim, um item que lá é mais tranquilo de comprar. Fazer essa lista, ter noção do valor que vai estar. Ah, e uma dica também, né? Nos Estados Unidos, quando tu vai, por exemplo, vai trocar um iPhone, no site da Apple tem o valor sem imposto, né? A hora que tu for comprar lá, vai ser adicionado um imposto. Então, dependendo do estado que tu tá, o imposto é diferente. Nós fomos primeiro para Nova York, depois a gente foi para Flórida. O imposto em Nova York é mais caro que o imposto na Flórida. Então, me dizer, a gente não comprou quase nada em Nova York. Praticamente nada, assim, de roupas que a gente queria comprar e de equipamentos. A gente fez um roteiro de compras em Orlando por ter um imposto mais barato. Isso a gente já economiza alguns percentuais ali em dólar, né? Isso acaba se tornando bem mais expressivo. Estabelecido esse orçamento, é legal trazer uma meta de economia para dentro do orçamento da família. Nas
mentorias e consultorias que eu faço, eu vejo muito pessoas que têm um orçamento alto, eles gastam muito com lazer, só que com as mesmas coisas, com as mesmas voltas, nos mesmos restaurantes, fazendo as mesmas coisas, e não conseguem, às vezes, no mês, deixar de ir no final de semana fazer a mesma coisa que eles já faziam no shopping todo final de semana, para economizar um recurso para uma viagem maior no futuro. Então, eu sempre vou bater na tecla aqui de que a família tenha controle financeiro num aplicativo, né, que hoje em dia é muito mais fácil do que em planilha ou num próprio caderno. Utilizar os aplicativos para que vocês entendam o perfil de consumo de vocês, aonde está indo mais dinheiro do que deveria, para começar a reduzir e sacrificar um lazer momentâneo, um lazer de final de semana, às vezes está de bobeira ali, vai consumir esse objetivo de lazer e coloca isso como meta de economia, deixar de sair um final de semana, 2 para fazer uma viagem maior lá no final do ano, vai fazer muito mais sentido para vocês. Nas famílias que eu tenho feito consultoria, eu noto que elas gostariam de viajar, elas têm um bom padrão de vida, mas por falta de percepção do impacto que o estilo de consumo delas tem, elas não conseguem economizar para uma viagem maior. Ganha muito, se gasta muito também, e não consegue colocar objetivos financeiros como uma viagem internacional em família. Fazer essas metas de economia fica muito mais fácil quando tu controla e monitora os gastos da família, o orçamento da família através de um aplicativo. É que ali tu vai ver qual é a lacuna que tu pode ajustar dentro dos hábitos de consumo da família para que tu consiga economizar e aí sim poder fazer a viagem. E normalmente essa economia de viagem tu vai conseguir fazer nas compras impulsivas, sabe? Tem outros vídeos aqui no canal, dá uma olhadinha aqui que eu sempre falo dessas compras impulsivas, como organizar e como categorizar os gastos, para que você consiga traçar uma meta de economia, o quanto você vai economizar por mês, né? Lembrando, você já tem o orçamento da viagem, vai custar 10 mil reais. Quanto você precisa economizar para que você consiga fazer essa viagem? Fazer essa meta de economia, por exemplo, ao invés de guardar o dinheiro, você já pode ir comprando algumas coisas parcelado, para que chegue na viagem e isso já esteja tudo pago. Isso é uma sensação muito legal. A gente fez a viagem, toda a parte de passagem e tal, como a gente comprou meio em cima da hora, mas ainda assim num preço bom, a gente tinha o cartão da Azul, por exemplo, que deu bastante desconto, vários trechos a gente não pagou nada e tal, por questão de pontos. Eu comprei as passagens tudo à vista, porque a gente queria viajar sem ter que pagar nada depois. A única coisa que a gente pagou depois foi as compras que a gente fez lá, já tinha o orçamento para aquilo, né? A gente já tinha pré-determinado, a gente só transferiu o dinheiro ali para conta que a gente usou. Essa meta de economia, ela pode ser tanto guardar o dinheiro em uma conta diferente, como também já ir comprando as coisas da viagem, já ir pagando, para quando voltar de viagem, principalmente, não ter aquele turbilhão de contas para pagar. Todo mundo vai ser forçado a fazer restrições ou até, eventualmente, se a família não tiver uma boa consciência financeira, vai entrar em cheque especial, vai ter que parcelar cartão, daí uma experiência que poderia ter sido muito legal vira um problema financeiro. Diversificar a fonte de renda. Então, nesse momento que vocês estão fazendo esse esforço para viagem, que vocês já definiram que vai ser uma viagem ou se vai ser um passeio, e já definiram o orçamento da viagem, já definiram como vão economizar, e se quiserem ainda potencializar essa economia, é buscar uma fonte de renda alternativa. Um período de tempo ali em que vocês têm programado para a meta de economia, fazer algum serviço extra para que essa meta de economia seja maior, ou que você possa, de repente, juntar todo mundo da família, tchau, vamos buscar fonte de renda, e se a gente conseguir juntar X mil reais, a gente vai poder comprar o parque da Disney para poder visitar lá e tal. Durante esse período em que a família está se programando para viajar, buscar uma nova fonte de renda pode ser muito bem-vindo e pode melhorar muito a qualidade da viagem, né? Seja ir para o hotel mais legal ou fazer um passeio melhor, como também antecipar bastante essa viagem. Aplicativos financeiros, porque a gente já tem um hábito aqui em casa de sempre monitorar nossas finanças através de aplicativo, né? Quando a gente foi viajar, o que eu fiz? Eu criei uma conta do valor exato do que a gente tinha de orçamento. Todo o gasto da viagem eu ia lançando ali, como se eu estivesse gastando aqui no Brasil. E esse orçamento foi sendo consumido e a gente foi tendo uma noção de dias versus o orçamento que a gente tinha planejado de uma forma muito tranquila. Então a gente não foi pego de surpresa por gastos, principalmente de compras impulsivas lá fora, porque tá barato o que eu tenho que levar, né? E a gente conseguiu se programar para ficar dentro do orçamento, ainda assim, né? Uma viagem fora de muito tempo e tal. E principalmente numa viagem em outra moeda, dólar, que é uma moeda mais cara, tu tem esse tipo de orçamento para que tu não estoure, chegue aqui, tu tinha planejado gastar 10 e gastou 35, como aconteceu com o meu primo, se torna muito mais fácil depois, quando chega da viagem, né, para tu não ter surpresa com esses gastos. Também dentro dessa dica de aplicativo financeiro, o valor que tu guardou para consumir lá, tu transferir para um cartão internacional, né? Hoje em dia tem as contas da Nomad, da Avenue e da Wise,
que era a antiga TransferWise, se não me falha a memória. Então você carrega esses cartões e tem esse orçamento, né, que tu vai gastar por dia lá, utilizando só no cartão, para que não chegue aqui e tu tenha que pagar às vezes o cartão de crédito do Brasil. Também dentro sobre esse espectro, assim ó, usar o cartão de crédito nacional em compras internacionais, tu vais pagar o IOF de 6,38%. Então sai muito mais caro. É importante levar o teu cartão aqui do Brasil, se ele tem um módulo internacional, é importante para uma emergência ou outra. Mas evite ao máximo usar o teu cartão nacional, por conta da cobrança do IOF. É muito melhor e muito mais barato tu usar essas três que eu falei, né? Que é a Avenue, a TransferWise, que agora é Wise, e a Nomad. Tu carrega esses cartões, tu vai pagar ali uma taxa de um spread da moeda do país que tu tá indo, mas ainda assim vai ser bem mais barato do que utilizar o cartão nacional. Cada uma dessas dicas que eu trouxe aqui vai ser muito mais fácil para que o casal, para a família, junte o dinheiro e se organize para fazer essa viagem dos sonhos, né? Ou até um passeio, ou começar a colocar essas viagens e passeios dentro do orçamento da família. Então, quando vocês se acostumarem a realizar essas dicas que eu passei agora, será útil não só nessa primeira viagem, mas para as próximas viagens isso vai ficar muito mais fácil de planejar, esse hábito de como vocês olharem, porque o interessante de fazer o planejamento vocês vão ter uma visão do planejamento e só que lá na realidade algumas coisas não vão se concretizar, será um pouco diferente. Então para a próxima viagem vocês já vão conseguir colocar melhor essas variáveis que vocês não viram no primeiro planejamento no próximo planejamento. Isso é um processo. O primeiro planejamento vai ser muito pior do que o segundo planejamento e assim sucessivamente. Trabalhe esse exercício de fazer o planejamento da viagem para que seja cada vez mais preciso, vocês possam utilizar cada vez melhor o dinheiro de vocês nessas viagens e fazer mais viagens, comprar mais coisas, né, e ser bem mais essencialista com o que vocês querem gastar ou ter de experiência nessas viagens. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre alguma dica que eu trouxe aqui, ou entre algum detalhe sobre esses tópicos, deixe-os nos comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer fazer um vídeo para ajudar vocês com algumas dessas dicas. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E se esse vídeo fez sentido para ti, teve alguma dica prática que você vai usar, deixa um like no vídeo, isso faz o YouTube entender que isso é um vídeo relevante e possa entregar para mais pessoas. E por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!